Fez falta a Sónia Araújo na semana passada, no entanto, a Sónia vai poder recuperar a matéria perdida. Olha, já estou aqui pronta a tomar notas. E principalmente por ser do sexo feminino, onde esta patologia é muito mais frequente. Corre com mais frequência. Trombose venosa profunda. Nós já dissemos na sessão anterior que esta doença é uma doença que, embora não se manifeste de uma forma exuberante, é suscetível de causar grandes danos, principalmente no que respeita ao embolismo pulmonar, na verdade, e à mortalidade. Em relação ao embolismo, se esta doença não for diagnosticada a tempo e se não for efetivamente bem tratada, digo eu, vamos ver de que maneira, ela pode provocar em 20 a 30% dos casos um embolismo pulmonar, que atinge 10% de mortalidade. Portanto, isto na população geral. Sim. Portanto, é preciso nós fazermos aqui abrir dois parênteses. Primeiro, porque esta patologia passa muitas vezes despercebida. E chama a atenção também para não generalizarmos a situação. A situação generalizada significa toda a perna inchada, a perna que aumenta de volume, é uma trombose venosa? Não, evidente que não. Tem uma sintomatologia que nós vamos aqui repisar, e que, efetivamente, chama a atenção principalmente pelo edema. O edema, que é a perna inchada. Mas não só, acompanha-se também de outros sinais. As pernas podem estar inchadas por muitos motivos. Claro, por outros motivos, não é? São as mulheres as mais afetadas, como disse. São, sim, senhor. Razão, portanto, provavelmente a parte endócrina influenciada, portanto, o tomar a pílula, na verdade, muitas vezes, exatamente, o estar muito tempo. Exatamente. Vamos já. Mas só queria chamar a atenção a este pormenor, que é o facto de a perna inchada apresentar realmente outros componentes que são importantes salientar. Muitas vezes a coloração, que muitas vezes aparece com coloração avermelhada, nem sempre, uma sensibilidade exagerada ao nível da pele, mas fundamentalmente eu chamo a atenção para não fazerem o diagnóstico em casa. É consultarem um médico. Consultar um médico e como é que o diagnóstico se faz efetivamente. É através do ecodoppler. Portanto, não venham com... porque nós fazermos um diagnóstico clínico, erramos em 50%. Portanto, não vamos errar, vamos ver como é que fazemos esse diagnóstico. Ecodoppler, que não é nenhum palavrão, é apenas uma ecografia. Sim, o ecodoppler é uma ecografia, mas incidida principalmente nos vasos. Claro. Não é? Neste caso, nas veias. Nas veias. Nós vamos ver então, nós já tínhamos, eu trouxe aqui 3 imagens que já um bocado repetidas. É esta imagem de uma trombose venosa iliofemoral. Hipoplítea. Portanto, todo o membro está afetado. Devido a isso que nós vemos a trombose de um vaso que está tapado, não é verdade? E o sangue é impedido de seguir. Pode passar? Mas aqui chama a atenção para um facto que é mais ou menos, certo, de que a trombose venosa profunda não é tão significativa nos seus sintomas como a trombose superficial. Sim. A trombose superficial vê-se, qualquer cego vê. Portanto, e manifesta-se de uma forma exuberante. E isto faz assustar mais as pessoas do que outra sintomatologia que pode aparecer à noite e no dia seguinte ter uma embolia pulmonar sem saber que teve uma trombose venosa profunda. Esta é a trombose venosa superficial. Muito dolorosa e muito visível. Aqui, realmente, esta trombose venosa, quando surge, começa nas válvulas, na verdade, das veias, e ela vai-se aglomerando e fragmenta-se. É essa fragmentação, como eu disse, que é importante para depois dar origem ao embolismo. Portanto, o diagnóstico, como eu disse, é o edema, é a dor, é o rubor, o aparecimento de um vermelho que nem sempre existe, mas o edema existe sempre. Ou quase sempre em 83% dos casos, e a dor em 63%. Portanto, são estes dois sinais
e sintomas mais forte. A hipersensibilidade, a cianose muito rara. A cianose aparece quando a situação é muito grave, chamada flegmásia cerúlea dólens. Sim. Eu lembro-me de termos falado também da temperatura subfebril. É uma temperatura, é um sinal... Vamos roçar os 37. Exatamente, com um pulso muito acelerado. Muito bem. Em mais de 50% o diagnóstico clínico não é verdadeiro. Aqui está o que de pior pode acontecer. É realmente em 20 a 30% doentes podem ter uma embolia pulmonar se não forem rapidamente diagnosticados e tratados. Nos Estados Unidos... Por mais de 60 mil mortes anualmente nos Estados Unidos da América. Acabam por resultar. Portanto, é aquela imagem. Mas há outro tipo. A moeda tem uma forma aguda de matar, não é verdade? Mas tem uma forma muito grave, se não for tratada, não é verdade, de apresentar um síndrome chamado síndrome pós-flebítico. Muitas vezes vemos senhoras com as suas pernas muito doentes, com úlceras, muitas vezes com um cheiro muito acentuado, dolorosas. Também provoca dor, então. Com infecção, exatamente. Nem sempre. Quando há infecção é que há dor. E com este aspecto, como vêem, portanto, com um aspecto, muitas vezes, que pode simular uma perna de elefante, elefantias até quase. Pode passar? E aqui também, portanto, esta é a verdadeira úlcera venosa que surge ao nível do maléolo interno. Portanto, esta úlcera é uma úlcera muito típica pela sua localização e pelo aspecto. Quer dizer, esta úlcera surge rodeada sempre de umas... Professor, mas isto não ocorre de um dia para o outro. Não, assim é crónico. Não, evidente. A única situação que ocorre de um dia para o outro é realmente a trombose aguda emboligénica. Portanto, com a embolia pulmonar é que é o pior que pode acontecer nesses casos. Portanto, pode passar. E nós vemos que estas situações são aquelas desgraçadas, na verdade, que vão passando pelos centros de saúde. Imagens do incrível, mas exatamente. Lá no hospital ao contrário, exatamente. Devem ser mais frequentes. Não é? Exatamente. Nós, no hospital, nós recebemos muitas vezes situações já como estas, mas muitas vezes, apesar disso tudo, tem solução cirúrgica. Sempre cirúrgica. Pode passar? Portanto, o diagnóstico é baseado na clínica e nos meios auxiliares de diagnóstico. A flebografia, antigamente, eu tenho falado na flebografia, que é um meio invasivo. É invasivo. Antigamente era o principal meio, até há 10, 15 anos. Hoje em dia, realmente, não só pelo dispêndio de dinheiro, na verdade, de custos, mas também não é livre de complicações. Pode, pelas alergias, pelo choque anafilático, outras complicações. Cá está o ecodoppler. Cá está o ecodoppler, realmente é um meio diagnóstico fácil, mas também não é... apontar outra vez aqui para este instrumento. Este é uma sonda. É apenas uma sonda, não há qualquer espécie de perfuração. É tal e qual como a ecografia. Exatamente, que mostra o vaso completamente para não derrotarmos os nossos telespectadores com essas expressões que eles não conhecem. Não, ecodoppler ou triplex scan chama-se, mas que a cor representa fundamentalmente a cor do vaso. Portanto, aquela que se dirige para o coração ou aquela que sai do coração. Portanto, o azul e o vermelho. Mas, na trombose venosa aguda, há uma determinação no sangue, que é dos D-dímeros. São fragmentos de fibrina que, realmente, quando positivos, podem, em 85, 86% dos casos, fazer o diagnóstico de uma trombose aguda e emboligénica. Mas, realmente, o que interessa é, se ela for negativa, de certeza que não existe embolismo pulmonar. Pode passar? Vamos ver a próxima imagem. Exatamente. Agora, como prevenir? Isto é que é importante, na verdade, antes de tratar, prevenir. Evitar a imobilização prolongada, por isso eu vou falar aqui só muito rapidamente uns tópicos sobre a trombose
que pode surgir nos aviões, portanto, na classe turística, não é verdade? Essa classe que há muitos fatores... Que é mais utilizada. Mas que não é uma coisa sui generis da classe, portanto, pelo facto de ir num avião, quer dizer, qualquer realmente viagem, viagem de automóvel, de comboio, pode provocar, desde que seja superior a 2, 3 horas, prolongada, nós vamos ver isso. Portanto, eu conheço esse som a qualquer lado. Exatamente. Já fica sem som. Já fica sem som. Está resolvido. E levar, portanto, os membros, sempre que se viajar, portanto, deve-se ou andar, portanto... Sim, fazer pausas, não é? 2 em 2 horas, fazer movimentos de flexão para estar contra a superfície, mesmo estando sentado, fazer movimentos, uso de meias elásticas, todas as senhoras, e não só as senhoras, que tiverem alguma, ou varizes, ou tiverem tido um fenómeno de flebite, é obrigatório o uso das meias antitrombóticas e as botas pneumáticas. Isto já é uma situação que carece de indicação pela cirurgia vascular. A fase aguda é tratada sempre com heparina, a fase crónica tratada com varfarina, que é um medicamento que há situações em que é para toda a vida. Portanto, com controle laboratorial. Crónica, exatamente. O uso de contenção elástica é realmente mandatório e é para sempre. É fundamental, mas também é conselho médico. Médico, exatamente. Também é bom que se prescreva. Exatamente, sempre com indicação. Com prescrição médica. Exatamente, por cirurgia vascular. Claro. Agora, estas situações cirúrgicas são somente realmente aquelas que devem ser indicadas em cirurgia vascular, porque há situações agudas. E há uma situação chamada flegmásia celular-dolens que não tem outra solução senão flegmásia significa gangrena. Claro, portanto, tem que se tratar. Senão ou morre ou fica sem o membro. Portanto, é fazer a trombectomia. Sim. Esta flegmásia alba-dolens, o membro fica branco e então a cirurgia nessa situação não está indicada, mas é por fibrinólise. Portanto, é um medicamento, um fibrinolítico que na fase crónica, a cirurgia endovascular ou convencional. Agora, passamos ao próximo? Passamos para o próximo. Esta cirurgia já é uma cirurgia a chamada operação de Palma, como nós vemos aqui, que é a substituição da veia profunda por uma veia superficial, que é a safena. É uma operação chamada crossover, passar desta para ali. Portanto, vemos o membro que era... Retira-se a que está... Sim, não se retira. No mesmo local retira-se e inverte-se a situação. Portanto, como veem, este membro estava demasiado e está praticamente normal. Pode passar? E para nós terminarmos, nós vamos ver agora o síndrome da classe económica. Existe. Todas as viagens longas, mais de 5 horas de avião, de comboio ou de automóvel, aumentam o risco de trombose venosa profunda. Só pelo facto de se estar sentado e imóvel durante longos períodos. Pode passar? Mas há uns conselhos que eu gostaria de dar nestes doentes. Portanto, a pressão... As viagens de avião tornam-se particulares porque existe também pressão reduzida na cabine, níveis de oxigênio reduzidos no avião, desidratação ligeira por não se beber água e beber bebidas alcoólicas que estão disponíveis no avião. São altamente desaconselháveis. Altamente desaconselháveis. Para passar e por exercitar os músculos sempre das pernas, como nós vimos há bocado, passear ao longo do corredor, beber bastante água, usar as meias elásticas. Eu costumo dizer, não gosto de meias elásticas, ao menos vá à casa de banho, antes de seguir para a sua viagem, veste e chega lá e retira. Portanto, está feito. E algumas pessoas de risco elevado podem ter que tomar uma medicação anticoagulante.
não aspirina. Há muita gente, eu tomo uma aspirina. Não, não serve para nada. Portanto, é realmente uma injeção subcutânea de... Portanto, em particular, devemos ter mais atenção quando fizermos viagens de avião superiores a 5 horas. 5 horas, exatamente. Em particular no avião. Em particular no avião, por causa daquelas... Mas não quer dizer que seja somente aquela situação que dá origem ao síndrome. Há 10 anos falava-se muito no síndrome da classe económica, que não existe. Já está provado, já foram feitos, portanto, estudos muito aturados e com muita gente, portanto, muitos doentes, e realmente não se confirmou a presença desta... As pessoas estão a tocar para a nossa sala de socorrismo, temos que sair da sua... Exato, sim, senhor. Vamos falar com 11 horas e 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Albuquerque.